Nesta noite eu convido você a refletir juntamente comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, dos versos 8 a 10, que diz: Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E nesta noite nós vamos falar sobre a tristeza necessária. Pois bem, a Terra da Cocanha, eu não sei se você já ouviu falar da Terra da Cocanha, é uma pintura de Peter Bruegel, um pintor renascentista. E ele retrata na sua obra, A Terra da Cocanha, uma pintura do século XVI, um país imaginário, onde há fartura, ociosidade, prazeres absolutos, eterna juventude, liberdade sexual, constante paz e alegria. É uma obra que traz como padrão predominante de comportamento o prazer carnal. A Terra da Cocanha retrata o ser humano na busca desenfreada por uma alegria meramente terrena. E antes da pandemia do Covid-19, víamos uma sociedade refém da ditadura dessa alegria, dessa felicidade terrena. O mundo virtual era o palco das ostentações das selfies, das fotos de passeios, da exibição de roupas e maquiagens, das festas, onde o protagonista sempre estava feliz. Eu tenho falado com frequência que Deus, Ele nos concede uma paz e alegria incircunstancial e ultracircunstancial. A carta aos Filipenses, a qual falamos no último sábado, que participamos aqui no programa Maravilhosa Graça, nos exorta, convoca a todo instante a essa alegria que vem de Deus. Alegria essa que não consiste em saciar os anseios carnais, os anseios humanos, mas a alegria que consiste numa paz que, apesar das circunstâncias adversas, nos faz crer que Deus, Ele está perto de nós, Ele cuida de nós. A alegria que Deus nos concede é fato, ela é real e não depende de circunstâncias favoráveis. Mas nesta noite nós vamos refletir num outro ponto que parece antagônico, parece contrário, que é a tristeza necessária. E é interessante que o mesmo Deus, que é fonte dessa alegria ultracircunstancial, é o mesmo que é fonte dessa tristeza necessária. E no início do versículo 8, que nós lemos do capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele diz: Porquanto ainda que vos contristei, ou seja, vos entristeci com a minha carta, eu não me arrependo. E a expressão minha carta, utilizada, expressa pelo apóstolo, é uma referência a uma outra carta escrita por ele, que provavelmente intercalou a primeira e essa segunda carta aos Coríntios que nós temos acesso. E os teólogos e estudiosos, eles chamam da carta severa. E essa carta severa do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela nos é desconhecida. Porém, há evidências que o conteúdo dessa carta severa era de confronto, de exortação, de admoestação. Pois o apóstolo, a princípio, ele ficou triste por ter que escrever essa carta severa, que causou tristeza em seus leitores. Mas ele pôs esse lamento pessoal de lado, porque a tristeza causada na igreja por aquela carta, pelas palavras escritas, era necessária. E o termo tristeza, no idioma grego, idioma esse que foi escrito no Novo Testamento, significa um estado de tristeza caracterizado por um pesar que resulta daquilo que se fez. É um estado de angústia e sofrimento mental. É como ser tomado de angústia, é como ser engolido pela tristeza. E nesta noite vamos falar e refletir sobre a tristeza necessária. E a primeira característica que nós podemos compreender, ver
no texto da tristeza necessária é que ela é momentânea. No versículo 7, a parte B do versículo 8 nos diz: aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Essa tristeza, ela não é duradoura, ela não é longa, ela não é perene, ela não é perpétua. Ela dura pouco tempo. É um período de pesar, é um período de lamento pelo que se fez de errado. É um mergulho rápido no mar da angústia e tristeza, onde contemplamos nossas culpas, nossas inclinações maldosas, submersas nas águas da nossa natureza humana. É um mergulho rápido, mas profundo, suficiente para enxergar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Precisamos sentir a tristeza pelo nosso pecado por um tempo. Assim como os coríntios sentiram pesar pelos seus erros, pelos seus pecados, através daquela carta severa do apóstolo Paulo. Uma carta escrita provavelmente com palavras fortes, verdades escancaradas que tocavam na ferida dos coríntios. Era e é necessário essa tristeza momentânea para dar aos coríntios e nos dar a sacolejada, a sacudida para acordar do efeito anestesiante e ébrio do pecado. Sem esse pouco tempo de tristeza, correríamos céleres à destruição, que é a consequência do pecado. Mas o nosso Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que nos permite apenas um pouco tempo, quando nós merecíamos toda a vida mergulhada no mar da angústia das nossas culpas. Sabemos o que é certo, mas fazemos o errado. Sabemos o que é bom, mas fazemos o mal. E Deus só nos permite um pouco tempo nesse mergulho no mar da tristeza dos nossos pecados. Tempo necessário para não ver mérito em nós, mas toda a nossa culpa depositada em Cristo e paga a nossa dívida por Ele. E uma outra característica que nós podemos ver no texto da tristeza necessária é que ela tem origem em Deus. E a parte B do versículo 9 deste capítulo 7 nos diz: pois fostes contristados segundo Deus. É o próprio Deus que injeta essa tristeza nos seus. Foi o próprio Deus que instaurou a tristeza na igreja em Corinto. É paradoxal, mas o Deus que dá a alegria incircunstancial, ultracircunstancial, é o mesmo que dá a tristeza necessária pelo pecado cometido. As palavras do próprio Senhor Jesus registradas no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. É o próprio Deus que nos aponta, que nos mostra, que nos convence que erramos, que pecamos. Daí, após esse convencimento do pecado, de alguém que errou o alvo, de alguém que saiu da trilha, aí vem a tristeza necessária pelo pecado cometido. O verdadeiro filho de Deus, ele não sente prazer duradouro no pecado. O prazer, ele vai durar um pouco, pois o Espírito Santo o convencerá do seu pecado e colocará a tristeza, o pesar necessário pelo ato cometido. E se nós não sentimos tristeza ao pecar, não estamos perto de Deus. Nosso prazer não está nele, mas nos prazeres frívolos deste mundo, na terra da cocanha. Porque quando um filho de Deus ele peca, porque peca, não deixa de pecar, ele não sente prazer e alegria perene no pecado. Essa tristeza, segundo Deus, evidencia a presença real do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, não esperemos de Deus só alegria, mas também a tristeza necessária que retira a nossa máscara, que lava o rosto da maquiagem feita pelo pecado. Tristeza que nos desnuda e nos deixa necessitados da cobertura, do amor e da proteção de Deus. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
O rei Davi aqui, diante do profeta Natã, porta-voz de Deus, ele foi confrontado por seu pecado. O pecado esse que foi o adultério com Batseba. E ele reconhece seu pecado e ele diz: pequei contra o Senhor. E o Salmo 51 é uma expressão dessa tristeza, segundo Deus, vivida pelo rei Davi. E eu destaquei algumas passagens desse Salmo 51, palavras do rei Davi, a qual ele estava sentindo essa tristeza, segundo Deus, pelo seu pecado. E ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Contra ti pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, os meus ossos tu quebrastes. E o Salmo 32 também foi resultado dessa experiência negativa do rei Davi. E ele relata a tristeza que lhe sobreveio. Tristeza segundo Deus. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão pesado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. O meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Como diz o Salmo 32 e a canção: se pecarmos, a mão de Deus há de pesar. O nosso vigor se esvai, o humor torna-se em sequidão. É a tristeza segundo Deus. O mesmo Deus que é fonte de alegria verdadeira é o mesmo que dá origem à tristeza necessária. E uma outra característica da tristeza necessária, nós podemos ver no texto que ela produz mudança de vida. E o versículo 9, a parte A, e 10, a parte A, do capítulo 7, nos diz: fostes contristados para o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera
arrependimento. E o termo arrependimento no grego, termo metanoia, significa mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento e atitude quanto ao pecado e justiça. Arrependimento implica em uma reforma prática, reversão, inversão do passado. Quando a tristeza necessária, que é da parte de Deus, nos acomete, há uma mudança radical em nossas vidas. Sentimos nojo do pecado cometido, aversão da transgressão praticada. É como sair de um charco de lama e mergulhar num rio de águas cristalinas. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Nos leva a aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Não é tão fácil, mas mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento e nos leva a aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. E uma outra característica da tristeza necessária é que ela gera
alegria. E no versículo 10 do capítulo 7, a palavra de Deus nos diz: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Que tristeza necessária, que tristeza alegre, tristeza que conduz à salvação. Por isso ela gera alegria. A certeza da salvação na pessoa de Cristo podemos ter, porque essa obra redentora realizada, operada por Cristo em nosso favor, acarreta em nossas vidas tristeza, pesar ao pecar, mudança de vida, arrependimento e alegria ultracircunstancial. Temos a alegria da salvação, a certeza que Deus é conosco, já nos restaurou, nos transformou e já nos livrou do mal da condenação. Portanto, essa tristeza, segundo Deus, ela é necessária porque opera arrependimento para a salvação. E isso é alegria. Bem diferente da tristeza do mundo. Até a tristeza de Deus é benéfica. A tristeza do mundo opera culpa constante, remorso, dor incessante e morte. Um dia eu resolvi parar, olhar o mundo e pude ver o abismo profundo que o rodeia. Eu vi um homem às pressas por sobreviver e tantos confundidos sem saber porquê. Há tanta indiferença, ódio e opressão. Eu vi os pobres esmolando, angustiados, e cegos caminhando perturbados, sem destino. Então aquele panorama que eu vi foi um espelho aberto do mundo sem Deus, marchando a passos largos para o fim. O que eu vi foi simplesmente um mundo sem Jesus, sem saber o seu rumo, sem conhecer o amor de Deus. O que eu vi foi um grande conflito social, um murmúrio gemido sem igual, um mundo sem Deus. Ali eu resolvi pensar mais friamente e vi que o problema era iminente. Que tristeza! Eu vi uma chama acesa, sobrenatural, um dia escurecendo e um forte temporal, assolando os homens sem ter compaixão. Eu vi uma mulher chorando sem consolo e uma criança pedindo socorro. Que tristeza! Então eu pude ver o mundo atual, quando parei um pouco e não suportei ver o homem sofrendo o seu mal. Eu vi um homem envolvido em seus problemas, a guerra, a morte, o homem em dilema. Que tristeza! Eu vi um homem nascer fora e viver, e todo o universo sem compreender. É mesmo o fim dos tempos, quanta evolução. Eu vi um morto conduzindo a maioria, e alguns que lamentando diziam: que tristeza. Só mesmo Cristo continua a esperar a tantos quando queiram aceitar, pra descansar um dia em Sião. O que eu vi
simplesmente um mundo sem Jesus, sem saber o seu rumo, sem conhecer o amor de Deus. O que eu vi foi um grande conflito social, um murmúrio e um gemido sem igual. Um mundo sem Deus, um mundo sem Deus, um mundo sem Deus. Esse é o panorama do mundo sem Deus, mergulhado, submerso, afogado nos infortúnios do pecado. É a tristeza do mundo. Meu desejo é que você tenha compreendido a diferença da tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A tristeza segundo Deus é necessária, é momentânea. O próprio Deus injeta em nós, produz arrependimento, gera alegria, porque é para a nossa salvação. Os prazeres, os deleites, a alegria da terra da cocanha. Seu fim é de tristeza, porque gera morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.